Muito bom dia para você que está ligadinho na programação da TV Câmara Campinas. Nós estamos chegando com mais uma edição do Estúdio Câmara. Hoje, 12 de fevereiro, vamos falar de carnaval, afinal, está se aproximando aí uma das maiores manifestações culturais do planeta. Mas o carnaval é muito mais do que brilho, fantasias e desfiles grandiosos. Mesmo não sendo uma criação brasileira, foi aqui que a festa ganhou proporções gigantescas. Tornou-se símbolo nacional, patrimônio cultural reconhecido internacionalmente e também uma potência econômica. Segundo a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, o carnaval, gente, deste ano deve movimentar 14,48 bilhões no setor de turismo do país. E o maior volume, esse é o maior volume, aliás, registrado desde 2013. Aqui em Campinas, a Associação Comercial Industrial projeta movimentação de aproximadamente 16,9 milhões na economia, um crescimento de 5,6% em relação ao ano passado. A gente hoje fala de história, do carnaval e especialmente do carnaval aqui de Campinas e também da catarse carnavalesca, um momento em que a sociedade extravasa, suspende regras, experimenta liberdade e depois retoma a rotina normal, É sempre... A gente fala de cultura, de tradição, de economia, de emoção, porque a gente está falando de carnaval e isso envolve todas essas emoções, E você que está em casa pode também participar com a gente. Conta aí para nós, já está preparado para os dias de folia, O que você vai fazer no carnaval? Vai viajar, vai descansar, vai para o bloquinho, vai para São Paulo, vai para o Rio de Janeiro, vai fazer o quê? Vai ficar em casa, Vai curtir a família? Conta pra gente aí sobre os dias de carnaval. Você já tem a sua programação? 19978293776. Enquanto você manda a sua mensagem, a gente atualiza algumas informações. E aí, daqui a pouquinho, a gente já apresenta as nossas convidadas que já estão aqui no estúdio para falar do carnaval e também das emoções do carnaval. E falando em carnaval, claro, aqui em Campinas, lembrando a todos os foliões, que o Carnaval de Campinas estará proibida a venda, o porte e o consumo de bebidas alcoólicas ou não em recipientes de vidro nas áreas onde houver eventos carnavalescos, Essa restrição, gente, vale 2 horas antes e até 2 horas após cada evento em um raio de 1.000 metros. Ambulantes não poderão vender bebidas em vidro e comércios do entorno só poderão comercializar o produto para consumo dentro dos estabelecimentos, Foliões flagrados com garrafas de vidro terão material apreendido e essa medida segue a Lei 16.718 de 2025 e visa, claro, reforçar a segurança durante as festividades, Mais informação chegando para você, a Prefeitura de Campinas reabriu os 13 parques que estavam com visitação suspensa devido ao alto volume de chuvas. A decisão foi tomada após a redução no acúmulo registrado nas regiões Centro-Leste, Sul e Noroeste. E segundo a Defesa Civil, o índice nas últimas 72 horas foi de 62,6 milímetros na região Centro-Leste, 39,8 milímetros na Sul e 66,6 milímetros na Noroeste. As demais regiões também registraram acúmulo abaixo de 80 milímetros no período. Então, com isso, todos os 25 parques e bosques das cidades estão abertos ao público, Os espaços das regiões Centro, Leste e Sul estavam fechados desde domingo e o da região Noroeste desde terça-feira. Falando nisso, vamos ver como fica a previsão do tempo para hoje? Bora que bora, olha aí, Sol com aumento de nuvens, agora de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite, típico, Típico de verão, a mínima 20, máxima 29 graus, agora sim, Tudo certinho, previsão do tempo, algumas informações para você. Agora a gente fala do carnaval e vamos apresentar as nossas convidadas. Antes eu quero falar que o carnaval, gente, também passou por transformações ao longo do tempo, A gente pode observar na história. E aqui em Campinas, conforme o livro Pra Tudo Se Acabar em Carnaval, dos jornalistas Luiz Ribeiro Vieira e Thalita Galuti,
A festa na cidade nem sempre foi popular como é hoje, tá? Até meados de 1850, o carnaval era restrito às famílias mais ricas aqui em Campinas, enquanto isso, as classes mais baixas participavam de forma indireta, confeccionando as chamadas bolinhas usadas nas brincadeiras do intrudo. No início do século XX, houve uma tentativa de proibir o carnaval de rua aqui em Campinas e adotar o modelo europeu, com bailes luxuosos, inspirados no estilo veneziano. Em 1907, inclusive, as festas nas ruas chegaram a ser proibidas. E nas décadas seguintes, Campinas viveu uma mistura de formatos. Blocos tradicionais ganharam força entre 40 e 60, ao mesmo tempo em que surgiram as escolas de samba inspiradas no modelo carioca. A organização oficial e o apoio ao público só vieram a partir da década de 70, mas ao longo dos anos, crises econômicas, decisões políticas acabaram impactando os desfiles e investimentos. Mas mesmo assim, o carnaval aqui de Campinas nunca deixou de existir. E a tendência atual é de uma festa cada vez mais popular e com mais blocos nas ruas, né? Então, agora a gente vai entender como é que o carnaval afeta o nosso psicológico. Expressão, liberdade, conexão social, pertencimento, liberação de emoções, aumento da ansiedade, impulsividade, comportamento de risco, fadiga emocional, depressão pós-festa, desorganização da rotina e depois o retorno. Tá vendo só como é importante a gente falar de carnaval? E para conversar então com a gente sobre essa festa, a gente recebe a psicóloga Maria Eduarda. Seja muito bem-vinda, obrigada pela sua participação e presença. Bom dia. Bom dia, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz em estar aqui. Feliz estamos nós de receber vocês e para completar o nosso time, né, de hoje. Claro, se a gente está falando de carnaval, a gente precisava convidar a Maria Esther, presidente do Bloco Tomar na Banda. Seja muito bem-vinda, bom dia. Muito obrigada, esse tema, assim, me emociona demais, de verdade. Ótimo estar ao lado de uma psicóloga e vamos conversar. Vamos conversar, vamos falar de emoções. A gente começa então com você, Maria Esther, porque está à frente do Bloco Tomar na Banda, né? Que o ano passado completou 40 anos, nasceu de um encontro entre amigos na região do Centro de Convivência. Então, como é que foi transformar aquela boemia dos anos 80 que a gente trouxe aqui no início do programa em um bloco que hoje faz parte da identidade cultural da cidade de Campinas? Olha isso. Olha, Rúbia, o bloco Tomar na Banda, ele nasce nessa união de amigos, ele nasce nesse período, né, da década de 80, que foi um período muito forte culturalmente na cidade, né, e manter isso, essa tradição, faz parte, assim, do meu, ah, o Camilo, que foi um dos fundadores, ele tinha esse amor, essa questão número um na vida dele, o bloco. Sim. E eu tento hoje levar para a cidade de Campinas, para os meus filhos, inclusive, que eu estou num período de transição, não deixar perder essa questão do amor, porque a gente tem, assim, 2 gerações hoje, né. A gente tem os nossos foliões, que iniciaram, né, cofundadores, e que têm, assim, um significado muito importante, e está vindo aí uma juventude que a essência mesmo é manter esse amor, essa brincadeira, essas marchinhas que a gente não pode deixar de jeito nenhum se perder. É isso. E quando você fala, a gente olha para a trajetória histórica do carnaval, desde os rituais antigos até os blocos atuais, a gente pode dizer que é uma necessidade humana de celebrar e extravasar emoções, né? Isso, na visão psicológica, é algo que a gente traz? É algo dos nossos ancestrais? Qual que é a avaliação psicológica sobre esse manter as tradições, hoje a gente falando aqui de carnaval, Maria Eduarda?
Bom, eu acho que a pausa é necessária para qualquer ser humano já desde sempre, né? Uhum. Desde que a gente começou a se organizar em pequenas comunidades e até hoje em dia que a gente vive em cidades enormes. Campinas é uma cidade Sim. enorme, né? E temos São Paulo, Rio de Janeiro, que também são grandes centros do carnaval no Brasil, Salvador, etc. A gente vê cada vez mais a necessidade de pausas. Isso é realmente muito importante. Uhum. Quando a gente não tem esses momentos, sejam eles férias ou até mesmo fim de semana, né? O nosso nível de estresse, tensão por conta de trabalho, da rotina. Eu falo geralmente na clínica que a nossa rotina é feita de nãos, É, né? verdade. Não É. pode, não vou, não, não. Não faz Né? isso, não faz aquilo. Isso. Então, eu acho que o carnaval ele é esse momento de pausa muito merecida, muito aproveitada por muita gente, muito cultural do Brasil Uhum. também, Sim, né? Que é sim. algo muito importante para nós. Várias culturas têm as suas e tal, mas no carnaval, no Brasil, como é muito forte, é esse momento de pausa e sim, é muito necessário, importantíssimo, assim como férias, o carnaval, até para quem não vai para Uhum. blocos de rua ou então para grandes festas, só de ter esse feriado prolongado, esses Sim. dias de descanso, já faz uma diferença enorme para o resto do ano. E essa questão da tradição, né, da tradição do carnaval para a psicologia, o que você pode trazer para a gente? O que está ligado, né, na nossa mente, no nosso coração? É uma sensação de pertencimento, né? O que acontece? Qual que é a avaliação que você faz dessa questão do carnaval? Porque a gente percebe, como nós trouxemos ali a história do carnaval, a gente percebe que essa tradição ela vem se mantendo. Então, e tem altos e baixos, né? Quase Sim. termina, quase não, a gente não consegue fazer, né? Por um motivo aqui, outro motivo ali, mas as pessoas conseguem arrumar um jeito para manter a tradição. E ano a ano a gente vai percebendo que isso vai acontecendo e é algo que não se perde, né? Então, o que a psicologia traz para a gente dessa questão da tradição, da história e de manter isso? Na psicologia social, principalmente, a gente Uhum, tem o que a gente chama de sincronia emocional percebida. É um uhum. termo meio difícil, mas vou explicar. Sim, sim, vamos lá. Ele é basicamente a gente perceber essa experiência muito subjetiva, que é você estar em multidões e com outras Uhum. pessoas vivendo as mesmas emoções e fazendo as mesmas coisas. Então, no Sim. carnaval, a gente tem culturalmente dançar, cantar, estar ali com outras pessoas. Então, isso da história do carnaval já é Aham. muito bom no geral, já é muito importante. Mas Sim. quando a gente fala sobre esse momento de estar em grupo, realmente faz muita diferença. Eu acredito que seja muito por isso. Ela vai conseguir me falar muito Sim. melhor, com Aham. certeza. Mas o estar em grupo faz muita diferença para a nossa saúde mental, por conta também do pertencimento, que é um Uhum. grande aliado na construção de saúde mental e na construção até mesmo de redes de apoio, né? No carnaval Uhum. a gente conhece muitas pessoas, é Sim. importante estar sempre perto de pessoas que você confia, um momento para você dar aquela extravasada, aquela desabafada emocional, assim, conseguir Uhum. se expressar por meio da arte, da música e etc. E eu acredito muito que o carnaval tenha esse peso histórico-cultural no Brasil, que pra gente é muito importante, e que bom que ele permanece, que o carnaval continue permanecendo e que as pessoas curtam ele da forma que for melhor. Mas o coletivo, no geral, faz muita diferença para a saúde mental e você sentir que da mesma forma que ali no bloco você tá com várias pessoas, vocês estão curtindo todo mundo junto, Uhum. traz automaticamente esse sentimento de que, tá bom, nas dificuldades eu também não tô sozinho, e aquele respiro para começar o ano, já que Olha no Brasil só só. começa depois do carnaval. Exato, isso é muito bom, ouvir de você, Maria Eduarda, porque ultimamente as pessoas andam muito, na tela, né, na tela, muito online, e de repente o carnaval seja um momento da aproximação mesmo das pessoas, da alegria, do extravasamento, de algo assim que está reprimido, né, ficou reprimido durante tanto tempo, você fica o ano trabalhando, aí vem, Natal, Ano Novo e tal, e o pessoal espera o carnaval, né, essa vontade, de repente, de estar junto, né? Porque isso faz parte também da nossa cultura. Agora, Maristela, o Bloco Tomar na Banda mantém as marchinhas, né? Como você disse, Sim. como essência do repertório. E em tempo de tecnologia, em ritmos assim mais acelerados que a gente está vivendo, na sua avaliação como presidente, né, do Tomar na Banda, por que preservar essa tradição é tão importante? Então, é muito importante, porque é esse o conforto, quando a gente pensa, a gente olha pelo retrovisor, né, e o que nos mantém nesse coletivo,
são esse início, né, exatamente dessa questão ancestral, né, o tanto que as pessoas, cada marchinhas, cada música com os detalhes, tão preciosos, importantes, né, nós sentimos, assim, que essa é uma das essências do carnaval. Uhum. Apesar que hoje, com a tecnologia, isso vem também dando, vários nortes, né. Eu gostei quando a Maria Eduarda coloca: "Curta da maneira que você gosta", porque, Uhum. assim, nosso bloco preserva as marchinhas, Sim. mas nós sabemos a diversidade Isso. que é o carnaval, e o quanto que isso é importante, esse coletivo, é uma festa totalmente coletiva. Porque às vezes a gente pensa no dia, né, no músico, na gente, tá lá todo mundo junto, mas nos bastidores, Uhum. o quanto que emprega pessoas, o quanto que tem pessoas trabalhando para esse evento acontecer, né. Então assim, isso porque eu estou falando de bloco, né, mas assim, a gente sabe que no Brasil, diverso, né, que a gente tem também a questão das escolas de samba, que é Uhum. um mercado, assim, maravilhoso mesmo, que traz muito dinheiro para todas as cidades, né. Então, quando a gente pensa em preservar uma festa tão grandiosa, tão popular, eh, é uma suavidade no coração, Uhum. porque a gente está dando esse significado. Hoje eu estou aqui, com várias oportunidades e tecnológicas inclusive, mas já esteve pessoas abrindo esse caminho Exatamente. e construindo essas marchinhas maravilhosas que a gente tem. Interessante perceber como que a tradição e a emoção, É, né, aham, caminham juntas, lado a lado. De um lado, a memória afetiva, né, que sim, fica, e aí de outro a atualidade, o aceitar o novo, a tecnologia, isso acaba se misturando e a gente tem aí o nosso carnaval, a nossa tradição que vai se mantendo, né. Agora, aham, Marister, quando, o bloco, né, e tal, o pessoal, eh no momento, no movimento ali, o que que você sente, você sendo presidente do bloco, o que que você sente quando você percebe a união das gerações diferentes, né, cantando essas marchinhas juntos e fazendo entoar e transbordando, essa alegria. Qual que é a sensação que você tem? inexplicável, porque na verdade é um sentimento, que eu sinto toda vez que a gente pisa no local, naquele sábado de carnaval, no bloco. Uhum. A gente sente essa emoção, sabe, aquelas pessoas que estão participando há mais tempo, chega, dá aquele abraço. É um sentimento, assim, gente, é uma vivência que eu acho que todo mundo precisava experimentar. Uhum. Porque eu sei que tem pessoas que, né, Sim, e aham. ótimo, tem gente que não, eh, mas é uma vivência tão deliciosa, é uma pausa tão importante de reencontrar, de poder abraçar, de poder tocar, Uhum. sabe. E então, e quando a gente vê as gerações cantando essas marchinhas, Sim. com voz, repetindo aqueles refrões, é uma emoção gigantesca, sabe, assim, eu não sei como dar esse nome Uhum. para esse sentimento tão delicioso que é o carnaval. Olha só, Maria Eduarda, como que você avalia o que o que a Maristela está falando para a gente? Vamos lá. Ai, é incrível mesmo. Estar em grupo, né, como eu estava falando, Uhum. traz muito dessa regulação emocional que a gente precisa, e Uhum. o carnaval tem muito desse peso, então realmente é incrível. E o estar em multidão, cantando todo mundo junto, Uhum. é Então, muito incrível. Surgem muitas muitos sentimentos, né, muitas emoções. tudo.
Vem. Você vem, assim, você atravessa igual um furacão, assim, Uhum. em 1 segundo, o que você fez anterior, qual o motivo que você está ali, e já pensando no futuro, é um turbilhão, assim, turbilhões de sentimentos, É um mix de um emoções, né. mix, assim, Aham. É isso e mesmo. que realmente isso é necessário. Eu fico imaginando sem isso, essa ociosidade, imagina Uhum. se a gente não tivesse É. uma festa como nós temos. Então, assim, o Brasil nos encanta por tudo isso, gente, por tudo. Maravilhosa, a gente percebe a emoção dela, É, dá para né. perceber, é só de É falar, né. verdade, é É Ai, lindo verdade. mesmo. Que bom ter vocês com a gente aqui hoje para falar das emoções, né, para falar do carnaval que está aí chegando. Agora, Maria Eduarda, a questão das emoções, né, tem a emoção da Marister, mas também tem aquelas emoções também. exacerbadas ou então reprimidas e que acende um alerta, né. Nesse momento de carnaval, gostaria que você falasse pra gente a importância de a gente estar presente no aqui e no agora, principalmente nesses dias, né, que as pessoas vão extravasar e, de repente, se você não está bem consigo mesmo, esse transbordo pode ser que não seja legal. Então, o que a psicologia traz? O que você traz de alerta para a gente? Que a gente tem que se atentar nesse momento, que é um momento de alegria Exatamente. e Uhum. que um deslize pode sim, causar uma situação que não vai ser tão alegre assim. Exato, acho que a gente está sempre falando de uma linha muito tênue, né, Uhum. do cuidado, do extravasar e da catarse. Hoje a gente está Isso. falando sobre bastante a catarse, É. mas a diferença maior está em a catarse é quando você vai sentir todos aqueles sentimentos, quase como se você fosse processar a partir da expressão artística, cultural, musical, estando Sim. ali com todo mundo, Uhum. mas também é muito diferente de você, por exemplo, descarregar suas emoções, né. Isso, quando você descarrega, na verdade, é mais como se você estivesse aliviando uma tensão, mas você não vai se sentir melhor depois. Então a gente precisa sempre ter como foco o carnaval, a gente tá naquele momento que vai ser muito legal, vai ser muito importante para o resto do ano, como a gente estava falando, Uhum. mas também a gente precisa ter esse cuidado para não ser só um desabafo que não vai ter nenhum tipo de resultado depois. Então, Uhum. a gente fala que tem um pouco do é bom e é ruim o anonimato que o carnaval traz, porque ao mesmo tempo que quebra um pouco as hierarquias, né, Sim. tem funcionário, tem patrão, tá todo mundo no mesmo Uhum. bloco, mas não tem aquela hierarquia, mas também o anonimato para o lado ruim, que é que às vezes as pessoas se sentem na liberdade de fazer o que elas quiserem, e Isso. não é bem por aí. Então eu Uhum. acho que a regra, assim, pro carnaval tem que ser que a gente abaixe a formalidade, mas o consentimento e, o respeito pelo próximo, pelo espaço do Isso. próximo, nunca pode acabar. E esse pode ficar no top 1, assim, das prioridades do carnaval, o consentimento, você respeitar sempre o corpo do próximo, o espaço dele, pra gente fazer com que todo mundo tenha um carnaval muito gostoso, né, Marister? Nossa, com certeza. O respeito, assim, é tudo. Eu acho que é o número 1 mesmo, porque para a gente continuar essa harmonia, sabe. Uhum. Por isso que, quando a gente pensa, assim, em extravasar, ter esse contato com as pessoas, o respeito tem essa linha Uhum. para que a gente tomar cuidados nas expressões, nas palavras, nos gestos, né. Isso é muito importante, que todo mundo saiba que todo mundo tem seus direitos, Hum. mas que a gente tem nosso dever, enquanto pessoas, enquanto gente, respeitar o próximo. Então, assim, ter esse cuidado, porque realmente no momento do carnaval fica aquela: "Vou me extravasar, vou rir", a gente vai rir mais mesmo, Uhum. mas ter esse cuidado principalmente com o seu próximo, sabe, respeite, né, as brincadeiras, né. A gente sabe que hoje, muito que a gente brincava anos atrás, hoje a tecnologia nos dá esse alerta de que muita coisa hoje a gente não pode cantar. Exato. Estávamos falando das marchinhas, mas tem Uhum. músicas hoje que a gente traz para nossa sociedade atual que não é indevido, né. Seria, assim, uma falta
de respeito mesmo. Então preservar isso, dar esse significado, né. Vem sim, se divirta sim, mas cuide de quem está do seu lado, do seu próximo, Uhum. em todas as maneiras, né. Respeitar as regras, essas regras que estão aí, tem os seus motivos e a gente precisa respeitar, né, como não manter aí essa questão que a gente abriu o programa falando das bebidas alcoólicas. Uhum. Então, porque a gente sabe que cada um, né, a bebida alcoólica, ela é muito pessoal, assim, Sim. a gente, tem que ter esse cuidado, inclusive com o nosso corpo, né. Uhum. A Verdade. gente, assim, tem que nos respeitar. Então, assim, dar esse grande significado para o respeito em todos os sentidos, significa sim, essa verdadeira festa do carnaval. Ah, maravilhosa. E quando a gente fala das marchinhas, você me trouxe, a lembrança, eu estava conversando com os colegas jornalistas e justamente estávamos falando das marchinhas de carnaval de gerações passadas, né. E olhando para o hoje, para o aqui e o agora, você trouxe a ideia de que, nós não tem marchinhas que nós não podemos mais cantar hoje, né. Aham. E isso é importante, porque as coisas foram se atualizando, as marchinhas são legais sim, porque são tradicionais, trazem a tradição, lembram, né, de toda a história, mas que bom que nós nos atualizamos e entendemos, e eu acho que não poder cantar algumas letras mostra o quão respeitoso nós estamos sendo hoje, porque algumas letras Sim. têm uma mensagem subliminar ali, e que antes, né, tipo assim, se for parar para pensar, vamos lá, a minha avó me levava no carnaval quando pequena, né, no matinê, e eu cantava músicas que hoje eu sei que se eu cantar eu vou estar, de repente, atingindo alguém, né, Uhum. atingindo um público, atingindo uma parcela da sociedade, e que bom que a gente teve esse entendimento e que as coisas mudaram, mas que as marchinhas permanecem Sim, de uma sim. forma mais respeitosa, de uma forma mais acolhedora, eu acho que a gente pode dizer assim, Maria Sim, Eduarda. com certeza. É, faz parte a gente se atualizar, né. Uhum. Tem muitas pessoas que se recusam a falar: "Não, mas é histórico", mas faz parte também da história Aham, a gente estar sempre se sim, atualizando, para a gente conseguir respeitar o máximo de pessoas Sim, possível, né, claro. e praticar sempre a inclusão. O carnaval é muito sobre inclusão, o carnaval é Exatamente. né. Ai, é inclusão que é o ponto forte também, exato. Sim. Uhum. sabe. Então e aí a gente volta sempre no respeito, né. Uhum. Dá esse significado para que a gente tenha uma festa feliz, uma festa garantida, é o respeito em primeiro lugar. E a expectativa para o Bloco Tomar na Meu Banda para Deus! esse ano, hein? Nossa, como Gente, que está? tá tudo preparado, Aham. tá, assim, nos últimos detalhes e acertos para ser uma festa muito maravilhosa, respeitosa, e então, assim, mas pra gente que tá, nessa parte de No coordenar, bastidor e nos no coordenar, bastidores, né? Aham. nos detalhes, o Isso. coração vem a mil, né, gente. Uhum. Então mas assim, a gente sabe também que tá tudo muito organizado, a cidade tem contribuído muito para isso, né, nossas instituições públicas têm Uhum. trabalhado em conjunto, que merece ser dita isso, porque está Sim. todo mundo se organizando para que as pessoas possam se divertir. Esse é o nosso forte, diversão, Uhum. alegria, né, que a gente possa extravasar isso, que a gente não tenha nenhum, impacto, né, que possa depois, pesar muito para a gente, né, porque o Sim. carnaval também passa. Uhum. A É gente Passa. costuma verdade. brincar, todas as coisas boas, as ruins Uhum. passa, mas vamos deixar memórias, só boas do carnaval, Uhum. né. Muito bom. Agora vamos lá, nossa psicóloga, o carnaval passa. E Passa. aí, né, como fica o nosso emocional depois de extravasar tanto?
Tem aí uma chamada, entre aspas, tá, gente, depressão pós-carnaval. Ah, Como é que a gente lida com isso, né, para voltar à realidade e para realmente, para algumas pessoas, iniciar o novo ano? sim, é normal mesmo. Muita gente fala disso, é normal, aparece muito na clínica também. Sério? Muito, muito, muito. Uhum, E é super normal, acontece porque a gente vai passar por um momento de muita euforia. Então a gente vai uhum. lá pra cima e aí de repente acaba, porque é uma mudança de rotina, é uma Sim. mudança de vivência, você tá ali com outras pessoas, totalmente diferente de um dia a dia de trabalho, né? Você Aham, acorda, aham. vai pro bloquinho e essa é a rotina do carnaval. Então é sim muito esperado que a gente tenha um período pós-carnaval. A quarta-feira de cinzas geralmente tem um pouco mais desse momento um pouco mais reflexivo, né? Uhum. Algumas pessoas têm ali que a gente fala de ressaca moral na quarta-feira de cinzas, por isso que é tão importante a gente sempre prezar pelo respeito sempre no carnaval. Mas sim, é normal, é esperado. O que é importante a gente acender um sinal de alerta é: como eu conversei com vocês, o Uhum. carnaval é um momento de pausa, todo mundo precisa de pausas, é incrível para isso. Mas se a gente precisa dessas pausas muitas vezes, a gente está precisando dar uma escapada da nossa realidade, seja profissional ou estudantil, muitas vezes com muita frequência, é importante acender um sinal de alerta. E também, se esse período um pouco mais deprimido, pós-carnaval, durar muito mais do que o esperado, assim, muito mais do que uma semana ali no máximo, Uhum. também é importante a gente procurar a ajuda de um profissional da área da saúde mental, principalmente, porque pode ser que o peso da rotina esteja sendo muito grande para você. E a gente precisa sempre tomar esse cuidado com a saúde mental também. Mas sim, por Uhum. um período é normal a gente ficar um pouco mais tristinho depois do carnaval, comum. Uma avaliação muito bem feita pela nossa psicóloga Maria Eduarda. Agora, você, Marister, como é que é o pós-carnaval, né? O pós-carnaval já é pensando no carnaval do ano que vem, ou então dá, assim, aquela sensação de dever cumprido e vai baixando a adrenalina, como é que é? Foi bom eu ouvir a psicóloga, porque Dá uma depressãozinha dá uma pós-carnaval? depressãozinha, Aham. porque eu costumo até brincar, porque os momentos antes, né, Sim. do carnaval, a gente tem aquela rotina turbulenta, todo mundo procura, Uhum. né. Eu costumava até brincar, falei: "Gente, eh, eu sou uma pessoa antes e uma depois". O Camilo eu também Sim. percebia isso, Aham. mais evidente ainda. Mas assim, eu brincava, porque eu falava: "Ai gente, hoje eu não sou mais celebridade". Tipo assim, na quarta-feira de cinza volta aquela Esther, Aham. do dia a dia, que tem pessoas que às vezes nem me reconhece. Olha Não, isso só. choca, sabia? Eu acho que Imagino. é uma depressão. Depois a gente vai voltando aí para Aham. a rotina normal, vai ganhando, o ano já vai, dominando a gente, mas Uhum. realmente, gente, eu tenho essa depressão É porque é pós, uma entrega porque muito é uma profunda, não isso, é? É, muito, muito. E é o que eu falei, né, a rotina, é, ainda mais para você, imagino que seja ainda maior, né, é, porque você tá na organização, não só na curtição, mas na isso, organização, então Uhum. aham, exige uma dedicação ainda maior, né, Sim. tipo, você trabalha muito pensando nisso, então eu exatamente. imagino de E coração. depois, de repente, um silêncio, aquele Uhum. impacto, você se vê assim: "Ué, Acabou. E aí? quem eu sou mesmo?" Porque ao mesmo tempo que como é que eu diria isso? Ao mesmo tempo que isso traz muito trabalho, Uhum. traz também essa delícia de você ter contato. Por exemplo, hoje aqui, conhecendo Maria Eduarda, conhecendo Sim. pessoas, reencontrando pessoas, e de repente para. Então Uhum. dá esse, brusco, É né. uma parada muito brusca, Isco. né? Então, Sim. Uhum. ter essa consciência já antes, eu acho que já ajuda Sim. muito, Olha aí. porque a gente vivencia isso mesmo, dá um choque. Aí você fica: "Ai, quem eu sou? O que que eu faço agora? Acabou, o que que eu vou fazer? Uhum. Eh, será que eles me conhecem? Sabe Uhum. quem eu sou?". Sabe assim? Uhum. Sim. Porque eu até brinquei uma vez, assim, com o nosso muso, que é um querido, né, mas ele está muito mais em contato com as pessoas.
eu ainda coloquei para ele, falei: "Olha, no período de carnaval todo mundo sabe quem eu sou, mas pós-carnaval, ih, filho, não en". Capaz, todo mundo sabe Mas quem isso você é uma coisa sim. é uma coisa muito de dentro Sim, mesmo, mas perfeito, aí, entendi. com a explicação da Você psicóloga, entendeu, né? entendi que isso É é É normal. natural e natural, passa. É. E sim. você tem essa sensação, acredito eu, mas depois, claro, a nossa psicóloga, né, vai falar, Menina! mas eu acredito que você tem essa sensação, porque você tem que cumprir uma missão, aí você trabalha nela, você se doa, e a sua identidade fica totalmente ligada a essa missão que você tem que cumprir. E aí, quando a missão termina, a missão cumprida, realizada com sucesso, você acaba voltando para si e você tem uma sensação de perda de identidade, mas pode ter certeza que o que você semeou, o que você fez, vai perdurar pelo ano todo, até o outro carnaval, não é, próximo. Maria Com Eduarda? certeza, com certeza. Porque as pessoas sentem o efeito do carnaval o ano Aham. inteiro. Mas esse ano também a gente tem a Copa do Mundo, né? Então, quem Exato. sabe o Toma Lá da Banda também não faz algo para a Copa do Mundo, que é também outro grande carnaval no É, Brasil, né? exatamente. A gente, inclusive, tá com esse tema, Uhum. porque realmente a gente está num ano onde acontece Copa do Mundo e é o carnaval 2 paixões, Sim. né, Exato. do povo brasileiro, e dentro disso a gente, por que não, né, a gente não trabalhar dentro desse tema. Vai ser muito legal. Vai Então ser. tem isso, tá. É que, assim, é muito brusco, porque Uhum. eu não sou só uma carnavalesca, eu sou da área da saúde, inclusive, Sim, né. Ai, que Eu legal! eu sou nutricionista, e aí, de repente, às vezes a gente procura em rede social, vai procurar nutricionista ou a carnavalesca? Aham, as 2. As Aqui 2. no Estúdio Câmara a gente precisa das 2, inclusive, acho que dá tempo 8h40, dá tempo para dar diquinhas aí de alimentação para o carnaval, Sim. né. Gente, Porque isso é muito importante. Do número 1, hidratação, né. Uhum. Eu acho que hidratação, a pessoa tem que já se hidratar antes, entre uma situação de tomar alguma bebida e outra, se hidratar Uhum. novamente, porque realmente bebida alcoólica desidrata Uhum. e pode levar aí o final da tua festa antes mesmo de começar o carnaval, Sim. né. Sim. E a alimentação, é aí que a gente fala do carboidrato, da importância dele, uma alimentação no dia mais rica em carboidrato, né, que é para você manter ali a energia, né, glicogênio para dar conta, né. Imagina uma pessoa, que acontece muito isso no carnaval, sedentária, Sim. mas que de repente se vê lá, ladeiras e mais ladeiras, subindo e Sim. descendo. Então precisa dessa energia. Então a alimentação é muito importante em todos os aspectos. Eu disse do carboidrato, mas claro, é a alimentação saudável, aquele prato saudável, contendo sim o arroz com feijão, Aham, essa sim, é união, Básico, maravilhoso, essa básico, união é né. maravilhosa. A gente tem que agradecer muito esse país para a gente ter esse esse arroz com feijão todos os Uhum. dias no nosso prato, né. E a proteína, claro, e essa questão das folhas, dos legumes, tudo isso vai nos ajudar a manter a nossa saúde, né, que a gente não pode esquecer disso, que Exato. isso é uma questão, assim, primordial, cuidar da gente. A gente tem que estar Maravilhosa. bem, É isso né. mesmo. Perfeito. E aí a gente falando, né, de nutrir o corpo para poder Aham. aguentar esses dias de alegria, né, que vem com o carnaval, a gente também precisa lembrar muito da nossa saúde mental, por isso que a gente trouxe a Maria Eduarda aqui para nos Sim. orientar nessa questão da saúde mental. A gente já falou então, do extravasamento, da alegria e depois também falamos da depressão pós-carnaval, que acontece, né, e que está tudo bem, mas se você precisa acender um alerta se essa depressãozinha pós-carnaval perdurar por um certo tempo. Agora, a questão do carnaval e a bebida alcoólica relacionada à saúde mental também precisa ser olhada com muita atenção, né, Maria Eduarda? Sim, com certeza. É importante sempre a gente maneirar, né, Uhum. o importante é a gente não perder consciência do nosso corpo.
Então, de onde a gente tá, das pessoas que a gente tá, do que a gente tá fazendo. Então, eu não vou aqui falar, tipo, não vamos beber no carnaval, Sim, porque É. faz parte, as pessoas Uhum. vão. Mas é importante a gente ter sempre a responsabilidade sobre o nosso corpo e também, lógico, quando a gente fala de rede de apoio, é também você curtir o carnaval com pessoas que você confia, com pessoas que são, que te fazem bem, que você sabe que se acontecer algum perrengue, Uhum. porque carnaval acontece perrengue Sim. também, essas Sim. pessoas vão estar lá junto com você, vão te dar essa mãozinha que precisa. E como é um momento de muitas emoções aparecendo, muitos comportamentos novos, diferentes, pessoas que você Uhum. nunca conheceu, é sempre importante você estar com uma rede de apoio, muito, muito importante. E também, como eu falei, né, como a gente estava falando, se perceber que está sendo muito, muito grande esse período um pouco mais deprimido pós-carnaval, Uhum. procurar uma ajuda. Mas também, caso não seja para você o carnaval, ai, não gosto de sair, preciso só para então extravasar minhas Uhum. emoções. Não, nada do tipo. Você pode muito bem estar em casa, com pessoas da sua confiança também dentro Uhum. da sua casa, ou então fazendo uma viagem. O importante é a gente ter esse momento de pausa, reflexão também. O carnaval é muito sobre isso, Sim. sobre memórias, né? A gente falou sobre memória Uhum. afetiva com as marchinhas, Uhum. mas também ele geralmente traz muitas memórias também. Então, curtir da maneira que for mais confortável para você, não ultrapassar os seus limites, tanto na bebida quanto também em saídas. Se você está sentindo que for muito para você, fique em casa, dá uma Uhum. segurada, tá tudo bem também. Não tem regra, a única regra é o respeito pelo outro e por você mesmo. Uau, maravilhosa, gente. Que bate-papo gostoso, né? 8h44, a produção tá me avisando, tem algumas perguntas. E aí vamos então, o pessoal tá querendo saber alguma coisa e a gente vai descobrir o que que é agora. Vamos lá. Ou é para Maria Esther ou Maria Eduarda, duas Marias aqui maravilhosas no programa hoje. Pode colocar na tela, produção, por favor. Vamos lá. O carnaval pode funcionar como uma válvula de escape saudável para quem vive sob muita pressão no dia a dia? Nossa psicóloga. Sim, com certeza. Uhum. E ele tem muito essa função pro povo brasileiro, ele é muito importante para isso, porque é quase como essa válvula de escape coletiva nacional. Então, mesmo para quem vai sair ou para quem vai ficar em casa, tem isso. A gente tem que pensar em nós mesmos como panelas de pressão. Ela Aham. precisa da válvula, porque senão ela estoura. Então, a gente Sim. também hoje em dia muito se fala de burnout. Eu falo muito sobre burnout, atendo Uhum. muito burnout. Então, sim, é uma válvula de escape muito importante, saudável e necessária. Só tem que ter esse alerta para caso você precise de muitas saídas da realidade, entre aspas, Uhum. sair muito do foco do dia a dia com muita frequência, aí sim acende um sinalzinho de alerta. Muito bem. Mais uma pra gente, produção. Vamos lá? Vamos ver quem está conosco agora. Deixa eu ver aqui. Ricardo Alves, do Jardim Proença. As marchinhas ainda emocionam os mais jovens ou elas atraem mais quem já viveu os carnavais antigos? Maristela? Boa pergunta, viu? Vamos descobrir, né, Maria? Ricardo, me pega aqui. Olha, eh, atrai, porque, sabe, a pessoa tá lá, por exemplo, a gente coloca lá os músicos com Uhum. sopro, tocando, e muita gente cantando junto. Então é interessante você ver gerações, né, cantando, né, as marchinhas acaba atraindo, a gente acaba tendo até muitos jovens perguntando, assim, com intenção inclusive de estudar música. Olha É. só. Por isso que a gente está de olho aí em vários projetos agora, né, para o futuro. Porque tem essa questão dos jovens querer também participar, querer tocar, querer aprender, mas eu confesso também que tem os jovens que estão querendo ouvir algumas coisas da atualidade, Uhum, sim. tá. Mas quando ele acaba inserido num bloco onde a marchinha é o coração, ele acaba se Uhum, envolvendo, né. exatamente. Então, eh, por isso que é importante a gente seguir em frente, não perder essa característica, sabe. Uhum, a tradição, Essa né. tradição, porque a gente, tem que sempre estar levando para frente, por mais
músicas novas, que hoje a gente tem muitas, Uhum. né, e que está valendo também, mas a gente tem que seguir em frente para que esses jovens também dê essa oportunidade para o que já foi, para o que Uhum. é hoje, para a gente não perder essa essência. Mas assim, claro que a gente segue, assim, muito como exemplo, sabe. Por exemplo, como eu sou nutricionista, eu acho, assim, que se você os pais, não tiver aquele prato de salada todo dia na sua mesa, os filhos não vão Uhum. comer. A Exato. gente se a gente não trouxer para a essência do carnaval as marchinhas, vai se perder, eles vão Uhum. não vão dar esse significado, essa importância que a gente ou essa geração, né, a minha, deu com muito mais ênfase, mas hoje saber que tem outras músicas também, mas não perder essa essência das brincadeiras, das danças e das marchinhas. É isso aí. Fica na verdade, é um sentimento, assim, de manter mesmo a tradição e aceitar a tecnologia, a atualidade, então é uma conexão, né, é Sim, uma sim. conexão e que quando você vai parar para analisar, você olha os blocos, você percebe que é um coletivo, todo mundo cantam sim e as marchinhas, isso é bem legal, né. Agora 8h49, vamos ver se tem mais perguntas e aí a gente responde mais 2. Deixa eu ver, vamos lá, Vanessa Lima do Taquaral está com a gente. Em festas, o ambiente de multidão pode influenciar decisões que a pessoa não tomaria em situações comuns. Olha aí a nossa saúde mental, hein. Pode? Perfeito, pode. Pode, né. Sim, o Uhum. você está é o que é a sensação de anonimato, né, que a Sim. gente tá falando que é muito boa para algumas coisas, mas também pode ser meio prejudicial às vezes. Então Uhum. sim, às vezes a multidão pode te levar a conhecer coisas novas que geralmente você não faria, então tanto para o lado positivo, você ir para algum bairro novo, algum bloquinho diferente que você não conhecia, porque tá todo mundo indo, você vai seguindo o fluxo ali com Uhum. todo mundo. Mas também é importante a gente ter sempre a consciência de quais são os nossos valores, do que é importante pra gente, para que a gente também não acabe ultrapassando os nossos limites, o limite do outro, por conta de comportamentos em manada, né. Então sempre Uhum. ter um pouco mais disso em mente também na hora de curtir os bloquinhos, porque sim, tem essa probabilidade sim da gente acabar fazendo coisas que não faríamos, porque estamos em multidão. E o sentimento todo do pertencimento, e estamos todo mundo junto e tal, que é muito positivo por um lado, Uhum. mas precisa ter esse cuidado. Olha, excelente, excelente a pergunta, a pontuação da nossa psicóloga, porque a gente está aqui aprendendo, né? Aprendendo sobre comportamento, e o comportamento é o que vai reinar aí nesses dias, né, de carnaval. Então a gente precisa aprender sim. Valeu, 8h51. Mais uma então para a gente ir para as considerações finais, produção. Vamos lá, por favor? A Marcela Viana do Jardim Proença. Com tantos furtos de celular e agressões no carnaval, o que realmente mudou na segurança e como o folião pode se proteger de verdade? Marister, como está a questão da segurança, né? Então, nosso trabalho aqui em Campinas tem sido bem intenso, né, com as Uhum, instituições, né, eu costumo até parabenizar muito o trabalho, hoje, da segurança no carnaval, para ter também essa questão que a gente precisa deles, uhum, e realmente essa questão de furto, é muito evidente. Por quê? Porque mudou muito, né, Rúbia, uhum. as pessoas hoje também ah, querem registrar o Sim. tempo todo, né, Uhum. faz É um parte chamariz, na também verdade, né? registrar, atualmente É. nós temos isso. Uhum. Diferente que antes a gente sentia mais, a gente não tinha essa questão Uhum. de estar registrando cada passo, mas hoje tem isso sim, e a segurança está toda preparada, está toda a gente já, foi alinhando, né, Uhum. então essa questão mesmo da própria secretaria hoje nossa de cultura, essa comissão lá de Uhum. pessoas, já foi fazendo esse trabalho junto com os blocos, né, para que a gente mantenha segurança e que nós, também temos que ter os nossos cuidados, né. Uhum. Eu acho Exato. que a pessoa também tem que ter
esse cuidado, porque a gente está sujeito a essas coisas. Uhum. Então, tomar mais cuidado com seus pertences, Isso. né? Porque pode sim acontecer alguma situação, até a gente mesmo, né? De sabe, entre abraços e Uhum. beijos, Verdade. Sim, Aham. derruba, né? derruba. Derruba. Mas tem que tomar esse cuidado, porque hoje em dia a gente tomaria no dia a dia mesmo, né? Uhum. E no bloco um pouco mais, mas a segurança, assim, eu sinto mais confortável hoje de falar que hoje a gente está, assim, alinhado com essas instituições e que eles estão, assim, preparados para dar esse conforto. Por isso que eu sinto muito, essa tranquilidade de falar para as pessoas virem para o bloco, as famílias, as crianças, porque a gente tem essa segurança por Uhum. trás, Exato. né. E a gente também tem que aprender. Eu aprendi algo há um tempo atrás, em um workshop. Nós, o cidadão, nós precisamos colaborar com a segurança pública. Aí, poxa vida, mas como é que eu vou colaborar com a segurança pública? Exemplo, você vai estacionar seu carro, tira tudo que é visível, né? Porque você Uhum. está colaborando com a segurança pública assim. Você vai utilizar o celular no carnaval, tenta colocar lá uma pochete, coloca o celular na pochete, né? Cuida do seu pertence, porque assim você está colaborando com a segurança pública, porque se a gente fica com algo, com as coisas muito expostas, a gente acaba sendo chamariz ali de pessoas que não estão para se divertir como nós. Né? Então, aí acaba, sim, infelizmente, acontecendo o furto, o roubo, enfim. Então, a gente ajuda a fazer segurança pública como? Cuidando dos nossos pertences, né? Então, eu acho que vai da consciência de cada um também, mas claro que acredito que tanto prefeitura, né, todos os órgãos de segurança estejam aí preparados Sim. para poder garantir a segurança nesses dias de carnaval na cidade. Mais importante pontuar que você também é responsável pela sua segurança, cuidando dos seus pertences. Agora, 8h55, dá tempo para mais uma ou a gente já encerra? Oba, dá tempo para mais uma? Camila Rezende, da Vila Industrial. Existe diferença emocional entre quem gosta de grandes multidões, tipo carnaval, e quem prefere festas menores? E aí, tem? Diferença emocional, acredito que não. Acho que é mais uma Não, né? preferência, assim, das Aham. pessoas. Tem gente que gosta muito de estar em multidão, de Uhum. ter essa vivência muito entre todo mundo. É muito difícil a gente falar sobre o emocional de cada um, porque é Sim. algo muito particular de cada, Aham. né? Mas acredito que não, vai muito da preferência mesmo. O que traz a diferença emocional é a gente fazer o que a gente não gosta. Isso Uhum. traz muita diferença. Então, a pessoa que ama ir para bloco, para ela ficar em casa vai ser um saco. E a Uhum. pessoa que ama ficar em casa, quer É. usar o carnaval para descansar, ela ir para um super bloco enorme de rua, para ela vai ser um saco. Então a diferença é É essa. importante você falar isso, porque assim a gente precisa olhar também se a gente está fazendo aquilo por nós ou pelo outro, né? Então, quando você fala sim para o outro, você está dizendo não para você. Com Então, é certeza. importante também, nesse momento de carnaval, você faz o que você acha bom para você, o que te faz bem. É isso, Exato, né? exato. E aproveitando até o que elas estavam falando de celular, gente, vamos aproveitar o carnaval para não usar o celular. Verdade, né? Até Verdade. pela questão da segurança também, Aham. para ninguém ser furtado, mas também para a Uhum. gente se desconectar um pouco. Hoje em dia a gente vive tão conectado, é tudo É tão uma oportunidade. Instagram e Uhum. WhatsApp e reuniões, telas a todo momento. Então também vejo isso como uma oportunidade, um grande convite do Brasil para a Uhum. gente se desconectar um pouco, sair um pouco das telas, viver o mundo real. Então vamos aproveitar e já curtir esses 2 pontos, tanto a saúde emocional e também a segurança. Muito bom. Bom, gente, agora 8h57, então eu vou para a nossa última pergunta aqui para Marister. Marister, se o Camilo tivesse com a gente hoje e pudesse ver o bloco tomar na banda, né, com 40 anos, né, 4 décadas, o que você acredita que ele sentiria? Muito orgulho. Ele sentiria, assim, muito orgulho mesmo da cidade, desses foliões. A gente, imagina essa energia, porque o tanto que ele, trabalhou para o que pra gente o que a gente está vivendo hoje, ele já trabalhou, ele já Uhum. arquitetou lá atrás. Então ele sentiria um uma gratidão imensa
e estaria aí mandando as pessoas irem mesmo para o bloco, porque ele usava esse termo, não fique aí parado à toa em casa. Se você não vai viajar, vem para o Tomar na Wanda. Então é assim, um chamamento assim que eu acho que hoje está acontecendo isso. As pessoas cada vez mais vêm procurando a gente, querendo estar conosco, e eu acho que tem muito disso. Eu acho que ele se sentiria assim o máximo, o paizão, entendeu? E Maria Esther, qual é o sentimento, você olhando para trás e ver que você chegou em 2026, completando 2025, né? O ano passado, completou 40 anos, e nesses 40 anos esse bloco vem crescendo, é um dos mais tradicionais da cidade de Campinas, e você está aí à frente, comandando, executando e sempre, né, concluindo com sucesso. Amém. Que assim seja. Como eu vinha acompanhando, né, como espectadora, junto com o Camilo, tal, trabalhamos bastante, mas coordenar um bloco com essa dimensão, né, que a gente tem que olhar não só para todo esse corpo, né, de artistas, de pessoas que estão nos ajudando, de equipe, dos foliões, principalmente, porque essa festa é dedicada para as pessoas, para as famílias, né? Tomar na Banda, eu costumo chamar até de família, Tomar na Banda. Olha aí. E é uma expectativa que eu também sinto um pouco assim de, puxa, você está conseguindo. Você chegou até aqui, tem essa potência, porque eu estou num momento muito de transição. Eu queria muito que os meus 2 filhos, né, nós temos, eu e o Camilo tivemos um casal, que eles continuem tocando, e está acontecendo isso. Então, estou muito no momento que hoje meu filho Pedro, né, ele é o vice, mas daqui a pouco ele vai ser o presidente, e vai tocar essa festa com todo esse carinho, esse amor que a gente tem tocado. Então eu sinto, assim, poderosa. Ai, que maravilhosa! Poderosa! Sinta-se mesmo essa sensação de pertencimento, de que eu posso, eu faço, eu consigo. Isso é maravilhoso, gente. Isso é bom demais. Pontualmente 9h, e com essa fala da Maria Esther, a gente vai encerrando o nosso programa de hoje. Claro, um programa diferente, a gente falando de carnaval, a gente falando de alegria, a gente falando de pertencimento, mas também do cuidado com a saúde psicológica, física, segurança e a alegria, gente, ela tá aí para ser vivida, né? Então, quero agradecer a participação de vocês duas, nossa psicóloga Maria Eduarda, obrigada pela participação, pela contribuição, pela sua fala. Deixa uma dica aí para os nossos foliões e a gente já vai, então, para as considerações finais. Certo, eu que agradeço o convite, muito obrigada, foi um prazer estar ao seu lado também, Maria Esther. E, gente, a maior dica que tem é não, sempre, consentimento em primeiro lugar. Não vamos deixar com que a nossa vontade de viver muito momento ultrapasse os nossos limites, o limite do próximo. Então, isso sempre em mente. As leis não deixaram de existir, sim, a formalidade deixou. Então, usem as fantasias, se expressem, mas vamos sempre ter em mente que o carnaval passa e que as consequências das nossas atitudes vão existir. Então, para mim, esse é o maior. E também bebam bastante água e vamos deixar o celular de lado. É verdade, né? Espero que todos possam conseguir fazer isso, deixar o celular de lado e curtir mais, assim, o contato físico, a alegria, o aqui e o agora, né? Maria Esther, obrigada mais uma vez, querida. Nossa, faz Muito um ano obrigada. Que você veio aqui, hein? ano! Você vê, muito obrigada por estar aqui. A gente agradece demais, é sempre muito bom te ouvir falar e é muito legal saber que tem pessoas como você, assim, que lutam, buscam, trabalham para manter essa tradição saudável, essa brincadeira, essa alegria gostosa que muita gente espera, né, espera um ano para poder chegar, para poder brincar de novo. Então, gratidão, obrigada pela sua participação e presença. Muito obrigada, eu que agradeço, foi uma honra, um prazer imenso estar aqui. Vamos convidar o pessoal, aproveita, vai, convida. Ai, convidar, vinha, gente, vamos curtir. Isso mesmo, vão para os blocos,
vão curtir, a cidade está assim, ó, borbulhando, tem gosto, tem bloco para todo mundo, mas se tiver afinidade com o Bloco Tomar Lavanda, vamos, bora! Sábado, a partir do meio-dia. Maravilhosa! E assim a gente encerra o nosso programa de hoje, agradecendo a sua audiência, a sua companhia. Quinta-feira, gente, está chegando o feriado de carnaval, né? O carnaval mostra que somos seres culturais, emocionais e profundamente sociais. E é importante que a gente curta, que a gente se cuide e que não esqueçamos que, né, depois do carnaval, a vida continua, tá bom? Bom, seguinte, vamos encerrando por aqui então. Daqui a pouquinho a Iria tá chegando, direto da Central IA, trazendo informações do Legislativo, também de São Paulo, no estado de São Paulo, Brasil e Mundo. Ao meio-dia nós temos Câmara Notícia, com informações do Legislativo e também de toda a nossa metrópole. Amanhã, Estúdio Câmara, a partir das 8 da manhã, ao vivo. Amanhã, gente, nós vamos conversar sobre um sentimento que tem moldado comportamentos e decisões no nosso dia a dia. Você sabe que amanhã a gente vai falar de algo bem interessante, a cultura do medo. Todo mundo tem medo. Ah, não vai dizer que você não tem. Claro que tem. Por que o medo parece estar cada vez mais presente na nossa rotina, né? Proteção ou aprisionamento? Ou a mídia sensacionalista influencia essa percepção? E as redes sociais amplificam a insegurança? É normal sair de casa já em estado de hipervigilância? Ter medo de estacionar na rua, parar no farol vermelho ou simplesmente caminhar à noite? De onde vem esse sentimento? E como a gente faz para aprender, né? Para aprender a lidar com o medo de forma saudável? A gente sabe que o medo faz parte da nossa regulação, mas o medo exacerbado paralisa. E aí, como é que a gente faz para lidar com ele? Vamos descobrir juntos amanhã, a partir das 8 da manhã, em mais uma edição do nosso Estúdio Câmara ao vivo. Beijo grande para você, se cuide e até lá. Tchau, tchau.